Falar da Arca da Aliança. Por que Yahvé ordenou Moisés a construir? Qual que foi a intenção que foi dada, o motivo? O Yahvé, assim, para a gente entender isso, a gente tem que entender quem é Yahvé, né? Se a gente for no hebraico, quando a Bíblia fala quem é ele, ela usa um termo assim em hebraico que é Ish Milshamah, homem de guerra. Uhum. Yahvé, um homem de guerra, um guerreiro, né, que veio para batalhar, né? Ish e o Shama. Ish Milshamah, Milshamah. Ish Milshamah. Isso. Então, o intuito dele era claro, porque a Arca da Aliança ela foi usada para isso, para potencializar aquele exército, né? Para eles poderem ter mais força, para eles poderem controlar algumas situações, talvez climáticas, como a gente vê na travessia do Mar Vermelho. Claro, né, que isso é uma tradição cristã, mas a Arca da Aliança é só uma peça do quebra-cabeça. A Arca da Aliança, né, ela foi um objeto usado, né, mais pela tribo de Israel, passou por outras tribos também, só que ela foi usada de uma forma um pouco mais pesada, vamos dizer assim, né? Ela tá envolta em histórias de guerra, porque ela tinha, quando a gente olha as histórias, a gente vê que ela tinha esse poder, né, de manipular alguma coisa. Quando a gente olha, por exemplo, lá um texto básico, né, das muralhas de Jericó, por exemplo, né, que a gente vê que os soldados ficam marchando em volta daquelas muralhas e em um certo momento aquilo rui, né? Porque quando a gente se conecta com o universo, seja uma arca, seja o que for, a gente consegue fazer infinitas coisas. A gente tem infinitas possibilidades. Por quê? Porque a Arca da Aliança, ela tinha uma tecnologia que se conectava com o universo. Esse é o grande mistério da Arca da Aliança, na realidade, né? Só que para poder entender isso, a gente tem que passar por várias coisas, por vários elementos. Quando eu comecei a estudar a história antiga, aí eu estudei várias coisas. Eu estudei os templos antigos, né? Göbekli Tepe, Stonehenge. A gente estuda essas coisas porque eram ali, né, que as pessoas se conectavam com o universo. A Arca da Aliança, ela só pode ser entendida quando a gente presta atenção nesses outros detalhes. Quando a gente olha, né, assim, a arca, é interessante que se ela fosse tão poderosa, né, por que a gente não reconstruiu uma arca? Porque é fácil, né? Se você pegar as medidas, porque a gente tem todas as medidas, a gente tem os materiais de preparo, né? É só a gente querer. Da Arca? Da arca. Onde está esse manual? Tem ali o manual, é isso que você quer dizer? É, o manual tá na Bíblia, né? Mas descreve tudo. Descreve tudo. Só que existem alguns detalhes que que não são relatados na Bíblia. Aonde a gente vai encontrar? Que é passado em uma tradição oral. E é aí que eu descobri isso através do estudo, né, das culturas antigas. Porque quando a gente olha para esse lado mais antropológico, né, de estudar, por exemplo, a cultura de Israel, ou a cultura dos maias, dos incas, seja qual cultura for, dos australianos, a gente sabe que existe uma tradição que é transmitida, né, pelo sacerdote somente oralmente, para aquelas pessoas que realmente são de confiança, que foram iniciadas no conhecimento, para aquilo não se tornar uma coisa banal. Então, a gente tem as medidas da Arca da Aliança, a gente tem os materiais que são usados para o preparo, só que existem alguns outros detalhes que, por exemplo, eu aprendi quando eu estudei alquimia. Quando eu iniciei na alquimia, né? Quando eu iniciei os estudos na alquimia. Porque o que a alquimia faz? Ela faz a gente se conectar com o universo. Com o Sol, com a Lua, com as estrelas, com os 12 signos, com os chakras, com os 4 elementos, né? E é aí que está o grande mistério. Porque você pode ter vários objetos de poder. A Arca da Aliança, ela era um objeto que conferia poder. Porque, assim, muitas pessoas queriam ela. Por exemplo, os filisteus, né, quando eles foram lá e tomaram a Arca da Aliança, por que eles tomaram? Porque ela era símbolo de poder. Quem tinha aquele objeto simbolizava que eles detinham um poder. Mas por quê? Porque ela
ela absorvia forças que faziam reverberar mais tudo que estava em volta. Ela era como se fosse um capacitor de energia, que fazia as vibrações pulsar mais forte, por exemplo, seja na intuição, seja na força, seja em qualquer área da sua vida, entendeu? Ela era como se fosse um objeto assim, para te dar um poder. É aí que está a questão da tradição. Se você não tem o conhecimento que é passado somente oral, aí ela não vai te valer de nada. Porque você não vai saber usar a tecnologia que tem por trás da Arca da Aliança. Porque ela é só um equipamento. É a mesma coisa da gente plugar uma caixa de som aqui no microfone para que a nossa voz reverbere com um pouco mais de força. Só que assim, se a gente não tiver o conhecimento técnico para fazer isso, não vai adiantar de nada. Você pode, às vezes, ou aumentar o som demais e vai estourar o áudio, ou ficar baixo, né? E não funcionar do jeito que realmente deve funcionar. Então, a arca, né, era isso. Ela era um instrumento que te dava mais possibilidades, de ampliar suas possibilidades. Tá, e o que se sabe sobre a origem dela? A origem da arca? Ela foi Yahvé, né, que era o Deus de Israel na época, né? Vamos voltar um pouquinho para trás, né? Talvez as pessoas para se conectar. Moisés, né, ele era uma pessoa que era muito influente no Egito, né? Uhum. E ele foi iniciado em todos os conhecimentos do Egito Antigo. Inclusive o conhecimento de criação de arcas, né? Porque Moisés avançou todos os graus, que o Egito é assim, né? O Egito, quando a gente olha para o mapa do Egito, a gente vê vários templos, né? E aqueles templos são templos onde os antigos egípcios iam fazendo as suas iniciações, né? Por exemplo, no templo de Coombo, ele tinha um tipo de iniciação. No templo de Édifo, tinha outro tipo de iniciação. E iam graduando, né, até chegar a um ponto máximo que a gente acredita que é na Grande Pirâmide de Gizé, que é ali que está a maior mística de tudo, né? Que é onde as pessoas... Era um templo, na realidade, onde você avançava nos graus mais altos, né, dos antigos egípcios, né? Que é uma tradição que foi passada para vários, por exemplo, a Rosa Cruz, né? A Rosa Cruz segue muito isso, essa questão de avançar esses graus, né? Então Moisés ele foi iniciado nesses conhecimentos, inclusive o conhecimento da Arca da Aliança. E em determinado momento a gente vê que Moisés, quando ele está pastoreando ali para o seu sogro Jetro, né? Ele ouve um chamado de quem? Um chamado de Yahvé, que é aquela história da sarça ardente, né? Que Moisés vai até a sarça ardente e conversa com um ser que a gente conhece por nome de, mais comumente, Yahvé, né? Que é um nome que, ou Jeová, né? Ou Deus, né? Muitos chamam ele de Deus, né? Mas nome, vamos dizer, Yahvé, né? Mas é um ser. É um ser. Não é um Deus. É um Deus assim em si, como que a gente... Por que eu acredito que chamam de Deus, na verdade? Porque ele é um ser que detém mais conhecimento, vamos dizer assim. Está mais avançado. É a mesma coisa de chegar aqui, um ser alienígena, com uma capacidade muito mais avançada, e ele vai surpreender a gente, com certeza. É como se fosse a gente ver um Deus na nossa frente. A gente fica, né... surpreendido com aquilo, né? E Yahvé foi a mesma coisa para Moisés. No entanto, é interessante que quando Moisés, né, ele vê Yahvé na sarça ardente, ele não reconhece ele, porque assim, a tradição, né, diz que era o Deus dos ancestrais dele, né? Mas ele pergunta, né, quem é você, né? Ele faz essa pergunta, então quer dizer que ele até ali, ele não tinha certeza de quem era, né? E Yahvé fala para ele, fala, não, eu sou. E ali começa uma missão, onde Moisés, né, ele vai posteriormente, né, vamos encurtar a história aqui, porque é uma história bem longa, né, ele vai tirar o povo dele do Egito e caminhar pelo deserto até a conquistar a Terra Prometida. E Yahvé que é quem dá a ordem dele construir a arca, né, e a arca ela é construída por ordem de Yahvé nas regiões do Monte Sinai. E por que ele pediu para construir ali? Na verdade, ele pediu para construir ali porque ali é onde tinham a maior parte dos materiais que precisavam
ser usados na arca. E ali também era uma região onde tinham muitas pessoas que trabalham, hoje conhecida como ferreiro, né? Uhum. Então eles faziam esse tipo de construção de armamento, né, essas coisas, e foi ali que foi construído, tanto que aquela região ali tinha mais ouro, né? Eles poderiam minerar mais ouro. Claro, né, que Moisés, quando ele saiu do Egito, a história diz que ele saiu levando muito ouro. Mas assim, eles usaram aquilo de certa forma para construir a arca, só que é aí que está o grande segredo. Porque assim, a tradição secreta da Arca da Aliança, isso eu estou dizendo porque é algo que você não vai, como eu te disse, né? É complicado de falar isso para as pessoas porque não tem no papel, Uhum. mas é uma tradição oral. O que a tradição alquímica fala? Por exemplo, quando a gente quer se conectar, por exemplo, agora dia 4 de agosto nós vamos ter uma lua nova de fogo. Uma lua nova que nos conecta com quem a gente realmente é, né? Então, assim, é uma tradição que nos conecta com o universo. E a Arca da Aliança, para ela ser construída e ela funcionar conforme deveria funcionar, cada elemento dela, por exemplo, a madeira de acácia, ela deveria, isso segundo a tradição alquímica, tá? Ela deveria ser colhida, essa madeira, em um momento oportuno, em que o universo tivesse reverberando uma energia específica. É a mesma coisa, por exemplo, de mim e você. Eu tenho um objetivo na vida, né? Para o pessoal entender melhor. Eu tenho um objetivo na vida. Como que eu vou fazer? Eu não estou me conhecendo, né? Eu queria me conhecer de verdade. Eu queria saber por que eu vim para essa terra. Existem momentos na vida que é mais oportuno a gente fazer isso. Por exemplo, agora, dia 4 de agosto, a gente vai ter uma lua nova, né, de fogo que vai fazer a gente estar vibrando nessa energia melhor. E o que acontece? A Arca da Aliança também foi assim. Os materiais delas teriam que ser retirados em momentos oportunos. Agora, o momento que foi lá, eu não sei, porque isso se perdeu no passado, né? Mas a gente sabe que para você construir um material desse, para ele poder gerar uma reverberação, para poder vibrar uma energia diferente, você tem que fazer isso em momentos exatos, né? Então, essa é uma parte da tradição secreta dela, né? Fora a da construção, porque igual eu te falei, né? A construção dela é simples, né? A gente tem as medidas, né? E se fosse tão simples assim, a gente já teria reconstruído e teria usado ela para dominar outros povos, já teria sido usado em vários tipos de guerra, né? Por exemplo. Mas, no entanto, né? A gente sabe que na história, né? Eu não sei se pode falar o nome aqui, né? Do cara do bigodinho lá. Melhor não. Tá bom esse daí, é desse jeito. Mas ele tinha uma ansiedade muito grande de conquistar esses objetos de poder, né? O Santo Graal, a Arca da Aliança, ele foi atrás disso em vários lugares do planeta, né? Por quê? Porque se cria que quando uma pessoa tivesse em mãos, né, com esse instrumento, ele ia ter essa força, né, para poder fazer reverberar muito mais forte o exército que ele tinha. Era isso que ele queria. Tem todo esse anseio, né, das pessoas procurarem essa mística, né? Porque é um objeto que vai conferir poder à pessoa, né? Basicamente, né? Tá, então vamos lá. O Yahvé, então, que seria esse ser alienígena, Sim. extraterrestre, Sim. que também é conhecido pelo hebraico como o homem de guerra. Sim. Então ele orientou Moisés a construir a Arca da Aliança. Sim. A pergunta que eu tinha te feito era, qual foi essa intenção de Yahvé? Se ele deixou claro para Moisés o objetivo da arca, Sim. ou não? Ou se foi uma ordem autoritária, vá lá e construa, ou ele deixou claro qual seria o objetivo? Na Bíblia não tem um objetivo claro, vamos dizer assim. Mas a gente consegue ver o objetivo quando a gente vê as histórias, né? Que, por exemplo, quando... aí já mais à frente, Moisés já não está na história, né? Que daí eles estão marchando ali em uma terra que se chama Jericó, né? Eles têm o poder, o domínio dessa arca. E é dito que eles marcham, né, várias vezes em volta dessa muralha, né, contendo essa arca, e em determinado momento tocam-se as trombetas, né, e
os muros dessa muralha ruim, né? E a gente acredita o quê, né? Que a arca era esse o objetivo. Conferir Uma arma. uma arma, né? Uhum. Na verdade, dá mais potência àquilo que eles tinham como armamento. Seja as trombetas ali, que na verdade as trombetas naquela época elas eram um objeto que dava medo, na realidade, porque quando se soavam trombetas, né, em guerras, isso quer dizer que o exército ele ia partir para o ataque, né? Então dava esse poder. A gente acredita que a Arca da Aliança tinha esse poder de fazer essa frequência aumentar. Como eu estava explicando do microfone, né? Então eles tocaram aquilo e aquilo soou um alarido muito forte, né? Então esse era o real intuito, de conferir mais poder, mais energia. E como Yahvé, ele é um ser que detinha mais conhecimento, ele sabia de tudo isso. Então ele falou assim, falou, não, vocês vão construir uma arca assim, com as medidas tais, mas é aquela questão da tradição secreta que eu te falei, que não vai estar escrito em livro nenhum, né? Que ele provavelmente orientou ele, não, mas a madeira tem que ser desse jeito, tem que ser colhida em tal data, né? Tem que ser em tal lua, tem que ser específico. E daí sim, você consegue absorver um objeto com um poder específico, né? Tá, então, supostamente nós teríamos todo o manual da arca, é isso? Isso. Será que a gente vai descobrir onde está a Arca da Aliança?